Fortalece os teus irmãos. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui do Ajustando as Velas para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. E esse ano a gente está estudando Doutrina e Convênios. Então, essa semana nós estamos estudando Doutrina e Convênios de 106 a 108, e eu queria compartilhar com você um versículo específico da seção 108, que é muito poderoso e eu gosto bastante desse versículo. E ele diz assim, né, versículo 7, então, da seção 108. Portanto, fortalece os teus irmãos em todas as tuas conversas, em todas as tuas orações, em todas as tuas exortações, em todos os teus feitos. Então, eu achei muito interessante, né? Primeiro o senhor fala assim, olha, você deve fortalecer os teus irmãos. Então, nós precisamos fortalecer as pessoas. Obviamente, a gente sabe que o grande mandamento, né, o segundo grande mandamento é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E, obviamente, que os dois grandes mandamentos estão interligados, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, um depende do outro, não é verdade? Então, o Senhor está dizendo aqui para a gente fortalecer os nossos irmãos. Cada um de nós, eu, você, cada um de nós devemos fortalecer os nossos irmãos. E o Senhor fala aqui como, né, na verdade, em que momentos a gente deve fortalecer os nossos irmãos, né? Nós devemos fortalecer nas nossas conversas, tá? Quer dizer, em tudo que a gente fala. Devemos fortalecer as nossas orações, quer dizer, devemos orar pelos nossos irmãos. Nós devemos também fortalecer nas exortações ou na forma como a gente vai, às vezes, chamar atenção, ou quando nós vamos falar alguma coisa, dar um discurso, né, dar uma aula, ou às vezes, né, realmente chamando atenção, mas de que forma a gente deve fazer isso? Às vezes ajudando a pessoa, corrigindo a pessoa. E também em todos os nossos feitos, quer dizer, tudo que a gente faz. Aquilo que você faz, isso está fortalecendo os teus irmãos? Está fortalecendo as pessoas com quem você vive? As pessoas que estão do teu lado? Então a gente sempre deve ter em mente isso. Eu devo fortalecer os meus irmãos. Bom, por onde? Né? Nas minhas conversas, nas minhas orações, nas minhas exortações e nos meus feitos. Então vamos destrinchar isso hoje, para a gente poder entender bem o que isso significa. Então, eu queria usar uma escritura para fortalecer esse sentimento, né, fortalecer esse princípio que o Senhor está ensinando aqui para a gente. Lá em Lucas 22, 31 a 32, o Salvador disse para Pedro o seguinte, disse também o Senhor a Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, está aqui de novo, né, o Senhor falando de fortalecer os irmãos. Está falando especificamente para Pedro, mas a gente sabe que as Escrituras elas se aplicam a cada um de nós individualmente. Então, Cristo está ensinando aqui que nós devemos fortalecer as pessoas. Mas ali no caso de Pedro, né, o Senhor disse assim, olha, quando você se converter, Pedro, então você fortalece as pessoas, né? Acho interessante isso, né? A conversão, né? Ou seja, na verdade, quando uma pessoa realmente ela é convertida, é aquela pessoa que está fortalecendo os outros, nas conversas que ela tem, nas orações dela, nos feitos dela, na forma como ela chama atenção, exorta, corrige as pessoas. Então, a nossa vida deve ser pautada dessa maneira, né? Eu tenho que sempre pensar que em todas as conversas que eu tenho, em todos quando eu vou corrigir, seja um filho, seja um amigo, seja alguém ali próximo, deve ser sempre com amor, para fortalecer e não para diminuir
não para denegrir, né, não para rebaixar, né, a pessoa, mas para elevar, para edificar, para fortalecer. É isso que o Senhor deseja de nós. Então, uma pessoa de maturidade espiritual é aquela pessoa que sempre está fortalecendo os outros na forma como ela vive, na forma como ela fala, na forma como ela ora, enfim. Isso demonstra essa maturidade espiritual, mostra que realmente a pessoa está convertida, né? Então eu queria destrinchar um pouquinho e falar sobre esses 4 pontos aqui que o Salvador ensinou como a gente deve fortalecer os nossos irmãos. Vou começar então com a número 1, que são as nossas conversas, né? Que tipo de conversas que a gente tem com o nosso próximo? A forma que a gente fala, né? Como é que tem sido isso na sua vida? A gente precisa se preocupar com a nossa língua, né? Nossa língua é um problema, como já dizia Tiago, né? A gente vai falar disso. Mas a língua, a gente tem que controlar a língua, e não é muito fácil. A gente sabe disso. Então, Mateus 15, 11 e 18 diz assim: o que contamina o homem, o próprio Salvador falando, né? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, o que contamina o nosso próximo, as pessoas que estão à nossa volta, e contamina a própria pessoa, é aquilo que sai da boca dela, né? E no 18 o Senhor fala, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. E eu achei muito interessante, né, como o Senhor está falando aqui. Aquilo que está no nosso coração, a gente fala, né? Como é que é? A boca fala que o coração está cheio, né? É bem isso mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala, né? Muito cuidado a maneira como a gente fala. Falar é importante, mas desde que nós estejamos fortalecendo as pessoas e não contaminando, não trazendo dor, não trazendo infelicidade com as coisas que a gente fala, mas estejamos edificando, fortalecendo aquela pessoa. Então, lá em Doutrina e Convênios 88, 121 diz, portanto, cessai todas as vossas conversas levianas. Então, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com as piadas que a gente conta, cuidado com falar mal das pessoas. A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Por exemplo, também na seção 136, o Senhor fala, 136, 24, o Senhor diz assim, e que vossas palavras contribuam para a vossa edificação mútua. Muito legal isso, né? Então, quer dizer, aquilo que a gente fala deve contribuir para o bem-estar das pessoas que estão à nossa volta, né? Para edificar, né? Edificar é construir, né? O que eu estou construindo com as coisas que eu estou falando para as pessoas? O que as minhas conversas que eu tenho, nas rodinhas de conversas, né, que nós estamos ali, eu estou fortalecendo, eu estou ajudando, ou eu estou, na verdade, destruindo, às vezes, os sentimentos das pessoas e tudo mais. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado com o que a gente brinca, né? Eu, como selador no templo agora, eu tenho passado por algumas situações, porque eu sou muito brincalhão, né? E o senhor já me falou que eu preciso maneirar nas minhas brincadeiras, né? E eu tenho procurado maneirar. Porque a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes, para nós, pode parecer que é uma brincadeira, e para outra pessoa, ela pode se sentir ofendida. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente brinca, e nos momentos em que a gente brinca também. Como lá no templo, né, na sala de selamento, ali é um lugar sagrado onde a gente realiza ordenanças sagradas. Então ali eu tenho que ter bastante reverência quando eu me dirijo às pessoas com as coisas que eu falo lá dentro. E isso tem me ensinado que aqui fora eu também preciso ser mais cauteloso na forma como eu brinco, como eu falo, e aí eu tô me policiando agora para diminuir
É um processo difícil, né? Porque não que eu não quero perder a minha essência, eu sou uma pessoa que gosta de brincar, não é isso, né? Não é questão de você não ser bem-humorado, não é isso. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala para as pessoas, porque elas podem se sentir mal com aquilo que a gente falou. Então, se não edifica, se não fortalece, não fala, né? Então, cuidado, né? Que você brincar às vezes com o nome da pessoa, brincar com a aparência da pessoa, brincar com o que a pessoa está se vestindo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para não ofender, para não magoar, não entristecer, né, as pessoas. O elder Robert S. Wood, ele fez um discurso, ele era membro do Código dos 70, ele falou sobre a língua dos anjos. Até o tema do discurso é muito parecido com o do elder Holland, que eu também vou citar aqui daqui a pouco, também chama a língua dos anjos. O elder Wood, ele fez esse discurso na conferência de outubro de 99. E tem uma citação dele que eu achei bem legal. Ele diz o seguinte: quando falamos e agimos, devemos perguntar-nos se nossas palavras e expressões tendem a convidar os poderes do céu à nossa vida e a convidar todos a chegarem-se a Cristo. Precisamos tratar as coisas sagradas com reverência. Precisamos eliminar de nossa conversa as expressões indecentes, vulgares, violentas, ameaçadoras, depreciativas e falsas. Olha só. Então, gostei muito disso que ele falou. É bem profundo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente tem que se perguntar, né? Ele está falando, pergunta para você mesmo, será que as expressões que você tem usado, e é isso que eu tenho feito comigo mesmo, convidam os poderes do céu à nossa vida? Convidam todos a chegarem-se a Cristo? Quer dizer, a forma como eu falo está trazendo as pessoas mais perto do Senhor ou está afastando as pessoas do Senhor? Precisamos tratar as coisas sagradas com reverência. Então, tudo que é sagrado, a gente precisa ter reverência. Isso, claro, nas coisas de Deus, mas também em relação às pessoas propriamente dita. Às vezes a gente brinca com o nome, né, de uma pessoa. E a gente vê muito isso, né, as brincadeiras nesse sentido, mas aquilo, eu queria dizer que é sagrado para a pessoa, o nome dela é sagrado, e as pessoas brincam, e às vezes a pessoa nem leva tanto para o, né, tudo bem, tal, todo mundo acho que já brincou com ela a vida inteira, mas será que aquilo está trazendo alguma coisa de bom para aquela pessoa quando a gente brinca, quando a gente fala do nome dela? Estou dando um exemplo aqui do nome, mas pode ser da roupa, pode ser da aparência. Às vezes a gente fala, a pessoa não expressa que ficou chateada, triste, ofendida, mas às vezes ela fica e a gente nem fica sabendo. Então, é melhor a gente evitar. E eu tenho feito isso, e peço a você que faça. Toma cuidado com aquilo que você fala, né? Então, tomar cuidado, que tem aquela coisa, né, a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? A gente tem que pensar em tudo que a gente fala. E eu estou nesse processo aí, porque o Senhor já me disse, já me revelou, olha, você precisa maneirar nas suas brincadeiras, nas coisas que você fala, cuidado, e aí então eu estou me policiando e estou nesse processo aí de mudança. Ele disse assim, né, precisamos eliminar de nossa conversa as expressões indecentes, então isso aí, pior ainda, né, vulgares, violentas, ameaçadoras, depreciativas e falsas, quer dizer, mentiras, depreciar as pessoas, enfim. Toma muito cuidado com isso, né? Às vezes ficar em silêncio é melhor, né, para não ofender. Porque assim, ó, quando eu estou dizendo isso, porque quando a gente fala dessa forma, ou de forma, como ele disse aqui, né, expressões indecentes, vulgares, violentas, ameaçadoras, depreciativas e falsas, a gente afasta o Espírito de nós. Então, afastando o Espírito, o Senhor não está com a gente. Aí a gente não vai receber revelação, o Espírito vai se magoar e vai ficar longe da gente. A gente não pode isso. A gente tem que trazer o Espírito para a nossa vida. Convidar o Espírito a estar com a gente e não afastá-lo.
O Elder Holland falou no discurso, né, na língua dos anjos, ele falou em abril de 2007, e disse algo também muito poderoso. Ele disse assim: portanto, irmãos e irmãs, nessa longa jornada eterna para tornarmos-nos mais semelhantes ao Salvador, procuremos ser homens e mulheres perfeitos, claro, né, entre aspas, pelo menos, ao menos, né, em um aspecto, não tropeçando em palavra. Ou, para dizer claramente, falando em uma nova língua, a língua dos anjos. Por que usa a língua dos anjos? Porque os anjos, com certeza, têm um linguajar puro, têm um linguajar que edifica, um linguajar que constrói, que fortalece. Então essa deve ser também a nossa língua, a nossa linguagem, a nossa forma de expressar. Nossas palavras, disse o Elder Holland, tal como nossas ações, devem ser cheias de fé, e eu achei muito legal isso, ó. Quer dizer, que as minhas palavras precisam ser cheias de fé, esperança e caridade. Eu fiquei pensando, como assim, né? Fé. Então, quer dizer, o que eu falar deve fortalecer a fé do meu irmão. O que eu falar deve trazer esperança para o meu irmão. O que eu falar deve, caridade e amor, né? Tem que trazer amor para aquela pessoa. Ela deve se sentir amada com as coisas que eu falo. Ela deve sentir esperança com as coisas que eu falo. Ela deve fortalecer a fé dela com as coisas que eu falo. Então pensa nisso, né? Cuidado com aquilo que você fala. Mas ele continua dizendo assim, né? Eu vou voltar, ó. Nossas palavras, tal como nossas ações, devem ser cheias de fé, esperança e caridade. Os três grandes princípios cristãos que são tão desesperadamente necessários no mundo atual. Com palavras assim proferidas sob a influência do Espírito, lágrimas podem ser enxutas, corações podem ser curados, vidas podem ser elevadas, a esperança pode retornar, a confiança pode prevalecer. É muito poderoso isso que o Elder Holland falou, né? Então ele está dizendo, olha, tudo que a gente falar deve ser proferido sob a influência do Espírito. E eu fiquei pensando nisso, né? Quer dizer, puxa, tudo que eu falar tem que ser de uma forma que o Espírito do Senhor esteja ali presente e não afastando ele. Ele disse que a gente tem que, as nossas palavras têm que enxugar lágrimas. As nossas palavras têm que curar corações feridos. As nossas palavras devem elevar as vidas das pessoas. As nossas palavras têm de trazer esperança para as pessoas. E essas nossas palavras devem trazer confiança para as pessoas. Então, aquilo que a gente fala tem muito poder. Poder de edificar ou poder de destruir. Pense nisso. O poder de edificar vem de Deus. E o de destruir não vem de Deus. Você já sabe de onde vem. Muito bem, falamos da primeira, né? Lá daquela escritura, portanto, fortalece os teus irmãos em todas as tuas conversas. Agora vamos falar sobre fortalecer nas orações. Bom, isso a gente já sabe, né? Todas as nossas orações devem fortalecer o nosso próximo, no sentido de que a gente deve orar pelas pessoas. Lá em Tiago 5, 13, 15 e 16, Tiago disse, está alguém entre vós aflito? Ore. É simples assim, ele falou, né? Ore. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Orai pelos outros para que sareis. A oração eficaz do justo pode muito. Gostei demais dessa escritura, né? Ela é muito forte. Então, assim, tem alguém que está aflito, está doente, está passando por alguma necessidade, alguma pessoa que você conheça, ore por ela. É importante isso. Coloque o nome dela no templo, né? Para que ela seja lembrada nas orações lá no templo. Então, faça com que as pessoas sejam abençoadas pelas tuas orações. A pessoa pode nem saber que você orou por ela, e também isso não importa.
Ninguém precisa saber. É entre você e o Senhor. Orar por aquelas pessoas que estão doentes. E quando a gente faz isso, é tão interessante. Talvez, é certeza que você já fez isso, você já orou por alguém. E é interessante que as pessoas que quando está acontecendo alguma coisa na vida delas que de difícil, né? Está sendo difícil para viver, conviver com aquela situação, ela sente as orações das pessoas, né? Interessante. Eu tenho sentido, já ouvi muito isso, né? Eu tenho sentido as orações de vocês. As orações de vocês têm me fortalecido, as orações de vocês eu tenho sentido que têm me trazido paz, confiança e força para vencer as dificuldades. E de fato é, porque quando a gente se une em oração, o Senhor ele atende a nossa oração, o nosso pedido. E no mínimo, se ele não curar aquela pessoa que está doente ou aquela aflição que ela está passando, pelo menos o Senhor vai dar, porque a gente não sabe quais são os planos de Deus para cada pessoa, né? Mas se o plano do Senhor não for para que aquela pessoa seja curada, por exemplo, daquela aflição, daquela doença, enfim, daquele problema, mas o Senhor vai fortalecer aquela pessoa. O Senhor vai dar consolo, paz, confiança para que ela continue lutando aquela sua batalha. Então a oração ela é muito, muito eficaz. E diz aqui, Tiago foi muito claro, né? A oração do justo ela é muito eficaz. Então nós devemos orar por nós mesmos, obviamente, por nossos entes queridos ali, nossa família, nossos amigos e por todas as pessoas que estão necessitadas de alguma forma. O Elder Bedner fez um discurso chamado Orar Sempre, em outubro de 2008, e ele falou o seguinte: é bom e correto pedir ao Pai Celestial as bênçãos que desejamos em nossa vida pessoal. Contudo, orar sinceramente pelos outros, tanto aqueles que amamos quanto aqueles que maldosamente se aproveitam de nós, também é um elemento importante da oração significativa. Então, ele está falando que a gente deve orar não só pelas pessoas que estão precisando de ajuda, mas por aqueles também que nos ofendem, que nos maltratam, como Cristo ensinou no Sermão da Montanha, né? Assim como o fato de expressarmos gratidão com mais frequência em nossa oração amplia o canal de revelação, orar, então ele está dizendo assim, quando a gente expressa gratidão a Deus nas nossas orações, com bastante frequência, isso amplia o canal de revelação com Deus. Ótimo. Mas ele diz que orar pelos outros com toda a energia da alma aumenta a nossa capacidade de ouvir e seguir a voz do Senhor também. Eu também aqui foi o que coloquei, né? Mas ele está dizendo que quando a gente ora pelos outros, toda a energia da alma aumenta a nossa capacidade de ouvir e seguir a voz do Senhor. Então, olha que poderoso é isso. A oração, ela amplia a revelação. Orar pelos outros, demonstrar gratidão a Deus, amplia a nossa revelação ao Senhor. Então, devemos orar pelas pessoas. Enos, quando a gente sabe lá da história de Enos, quando ele vai orar a Deus primeiro ele ora por ele mesmo, né, para ele receber perdão dos pecados. Depois que ele recebe, ele ora pelos nefitas, que era o seu povo, e o Senhor ouviu a voz, o Senhor respondeu à oração deles, dizendo, sim, se eles guardarem os meus mandamentos, eu vou abençoar eles, né? E aí depois ele ora pelos inimigos, que eram os lamanitas, então o Senhor também respondeu, dizendo que ia abençoar também os lamanitas. É interessante isso, porque quando a gente ora pelas outras pessoas, aumenta a nossa capacidade de receber revelação. Né? É muito, muito interessante isso. Muito bem, vamos para o terceiro, né? Então nós falamos das conversas e falamos das orações. Agora vamos falar das exortações, de corrigir às vezes as pessoas, né? Ou no falar, quando a gente dá um discurso, uma aula, ou aquele amigo que precisa de um puxãozinho de orelha, né? Às vezes.
Então, como que a gente deve fazer isso? O Senhor nos ensinou como a gente deve fazer isso. Ele disse lá na seção 121, versículo 43, ele disse: reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo. Então é importante ser movido pelo Espírito, né? Quer dizer, eu vou chamar a atenção de alguém, eu vou exortar, vou reprovar com firmeza uma pessoa, mas eu preciso estar movido pelo Espírito. Por quê? Porque é o Senhor que está conduzindo, o Senhor está te mostrando por revelação que você deve ajudar aquela pessoa. Você vai lá dar um puxãozinho de orelha nela, né? De forma que mostra para ela, olha, presta atenção, né, no que você está fazendo. Veja bem, olha por esse lado, né? De forma que ela possa ser edificada, como diz a Escritura, fortalecida, como diz a Escritura. Mas ele continua, e depois, quer dizer, depois que você reprovou, né, com firmeza aquela pessoa, movida pelo Espírito, você mostra então um amor maior por ela, por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. Então, quando você for chamar a atenção de alguém, repreender alguém, faça isso com amor. Demonstre amor por ela. Você repreendeu, fala assim, olha, mas eu estou fazendo isso porque eu quero que você melhore, que você cresça, que você progrida. E eu acho que isso que você está fazendo não é o melhor caminho, não é a melhor coisa a ser feita. Então pondera sobre isso, só estou dizendo o que eu sinto. Mas eu amo você e eu gostaria muito que você progredisse. Mas isso está impedindo você de seguir o caminho ou de alcançar os objetivos, as coisas que Deus tem para você. E os teus objetivos na vida de uma forma geral. Às vezes é necessário a pessoa ser repreendida. Eu já fui repreendido muitas vezes. Já fiquei chateado ao ser repreendido, mas depois eu percebi que realmente eu precisava desse puxão de orelha. Então é importante a gente aceitar, mas também é importante a gente repreender aquele que precisa disso, mas, como o Senhor ensinou aqui, demonstre um amor maior depois. Entendeu? Isso é importante. Então isso é a exortação que fortalece. Né? Isso vem de Deus. Em João 8, versículos 10 e 11, lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Eu vou usar aqui esse exemplo de como que Cristo repreendeu aquela mulher, ou como ele exortou aquela mulher. Na verdade, ele fortaleceu aquela mulher. E então, o que aconteceu foi que aqueles homens vieram para apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, e todo mundo queria apedrejá-la, e aí perguntaram para Cristo o que ele deveria fazer, o que deveria ser feito, se eles deveriam apedrejar ou não. E ele falou simplesmente: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa foi a primeira exortação. Veja que ele não falou ofendendo ninguém. Ele disse simplesmente assim: se você não tem pecado, você tem todo o direito de apedrejar ela. E aquilo foi um puxão de orelha neles, né? E aí eles saíram dali. E com aquela mulher que foi pega em adultério, olha só, um pecado grave, né? Um pecado gravíssimo. E aí então o Senhor fala para ela assim: onde estão aqueles teus acusadores, né? Eles não te condenaram, né? E aí ela olhou assim em volta, viu que eles tinham ido embora. E ela falou: não, Senhor. E aí ele falou para ela assim: olha só que interessante. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Que poderosa forma, né, de ensinar, ou de repreender, ou de exortar aquela mulher que Cristo usou. Então ele demonstra a ela que ele estava, olha, eu não estou te condenando também. Eu não vim aqui para te condenar. Não estou aqui para isso. Mas não peques mais. Não faça isso. Isso está prejudicando a sua vida. Mude a sua vida. E a gente aprende que depois dali ela sai e ela muda a vida dela porque ela passou a acreditar no Salvador. Então, ele falou isso, né? Vai e não peques mais. Essa foi a forma. Mas ele disse antes: eu não te condeno. Entende a diferença de você repreender alguém demonstrando amor
e depois, né, falando, né, olha, ou tanto faz, né, você pode demonstrar amor antes ou amor depois, mas o importante é demonstrar amor quando você repreende, para que a pessoa não se sinta mal. A pessoa precisa se sentir edificada, fortalecida, é isso que o Senhor espera. Muito bem. E aí depois a gente vai falar do quarto, agora são os feitos. Então, fortalecer os nossos irmãos naquilo que a gente faz. Tudo que a gente fizer precisa fortalecer os nossos irmãos, as nossas ações. Lá em João 21, a gente sabe daquela experiência de Pedro, os apóstolos que tinham ido pescar depois que Cristo tinha morrido e ressuscitou e tudo mais, mas eles foram pescar. E aí Cristo tem uma conversa com Pedro naquela noite. E eles comeram ali, jantaram, comeram um peixe. E aí Cristo apontou para os peixes e disse assim: Pedro, tu me amas? E ele falou: claro, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Cristo perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta, cuida das minhas ovelhas, fortalece as minhas ovelhas. E pela terceira vez Cristo falou, Cristo está exortando Pedro. Cristo está também, né? Olha só que interessante, né? Cristo está usando ali de exortação, mas ele está mostrando para Pedro o seguinte: Pedro, você precisa fortalecer os seus irmãos, né? Os meus irmãos, os meus filhos, né? Então ele está dizendo assim: fortalece os meus cordeiros, fortalece as minhas ovelhas, né? Apacenta, cuida delas. Por 3 vezes Cristo falou isso. Então, em tudo que a gente fizer, tudo que a gente faz, será que nós estamos edificando as pessoas? Estamos fortalecendo as pessoas? Temos que pensar, né? Porque as pessoas olham o que a gente faz. Não adianta. As crianças pequenininhas olham o que a gente faz. Já vi vários vídeos no Instagram de crianças praticamente bebês, né? Começando a andar, ainda imitando o pai, imitando a mãe. E isso, as pessoas olham para a gente, né? Olham para aquilo que a gente faz. Então é importante que as nossas ações reflitam esse amor de Cristo pelas pessoas, o amor de Deus para as pessoas. Então, nós precisamos fortalecer as pessoas com as nossas ações. Em Doutrina e Convênios 81, versículo 5, diz: portanto, sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem, fortalece os joelhos enfraquecidos. Então, são ações que nós precisamos fazer, que fortalecem as pessoas, né? Não só sendo exemplo, obviamente, mas fortalecendo, ajudando as pessoas mesmo, agindo, não simplesmente, não só orando, que é importante, não só falando, né? Fortalecendo ali na palavra, que é importante, não só repreendendo com o espírito, que também é importante, mas agindo. Né? Parece que o Senhor aqui, quando ele fala da Escritura, né, ele está falando ali de todas as coisas que a gente precisa fazer para realmente fortalecer por completo os nossos irmãos. Pelo aquilo que a gente fala, pelas orações que a gente faz, pelas pessoas, a forma como a gente repreende as pessoas e como a gente age. Olha que coisa interessante, é completo, é perfeito, né? Fortalecer as almas tem um padrão, né? Segue tudo isso que o Salvador ensinou nessa escritura. E claro, né, a gente tem uma das parábolas mais poderosas de Cristo é a parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, que a pessoa então ela cuida daquele que está ali, né, no seu caminho, aquele que estava precisando dele. Então a pessoa até pergunta lá, né, os fariseus perguntam para Cristo, né, quem é o meu próximo, né? Ele diz essa parábola, né? E então ele explicou que o meu próximo é aquele que precisa de mim naquela hora. Não importa, né? Então todas as pessoas precisam de alguma coisa, na verdade. Todos nós precisamos. Eu preciso dos outros, os outros precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Então as nossas ações
podem fortalecer ou enfraquecer as pessoas. Então depende muito de como a gente tem agido. Eu queria ler para finalizar, o presidente Hinckley, ele disse o seguinte, na Liahona de 97, ele fez um discurso chamado Estenda Sua Mão Amiga, que é um discurso antigo, né? Em 97, na Liahona de janeiro de 97, e na página 92 diz assim: eu espero e oro para que todos nós decidamos procurar aqueles que necessitam de ajuda. Olha só, ele está dizendo para a gente procurar quem necessita de ajuda. Trazendo em espírito de amor aos braços da igreja, onde mãos fortes e corações amorosos irão acalentá-los, consolá-los, apoiá-los e colocá-los no caminho de uma vida feliz e produtiva. Então ele está dizendo, olha, como que a gente tem que agir? Nós precisamos buscar as pessoas que precisam de ajuda, buscar as pessoas que estão precisando de consolo, de força, Então nós precisamos fazer, nós precisamos realizar. Então, voltando para aquela escritura, né, aí que a gente está estudando hoje, da Doutrina e Convênio 108:7, voltando, olha o padrão que o Senhor estabeleceu, olha a forma como o Senhor mostrou aqui para nós. Como é que eu fortaleço os meus irmãos? Nas minhas conversas, nas coisas que eu falo. Eu fortaleço meus irmãos nas minhas orações. Eu fortaleço os meus irmãos nas minhas exortações, ou na forma como eu repreendo, exorto aquele meu irmão que precisa de ajuda, e com as minhas ações, com os meus feitos. Então, aí é completo, né? Como que eu fortaleço as pessoas usando essas 4 formas aqui, 4 princípios que o próprio Salvador ensinou que a gente deve seguir. Eu testifico do fundo do meu coração que isso é verdade. Eu preciso que as pessoas eu preciso dos meus irmãos que me fortaleçam nas conversas que eles têm comigo. Eu preciso dos meus irmãos que orem por mim muito. Eu preciso dos meus irmãos que me repreendam quando eu estiver errado, porque isso vai me ajudar a permanecer no caminho reto e apertado. E eu preciso do exemplo dos meus irmãos, eu preciso da ajuda dos meus irmãos no fazer. Eu tenho que fazer tudo isso também pelos meus irmãos. Eu recebo, eu também faço. Eu faço, eu ajudo, eu edifico e também sou edificado. Essa é a forma que o Senhor estabeleceu. É assim que o Senhor quer que você haja na sua vida. Te vejo no próximo vídeo.